Boa noite, gente, todos e todas bem-vindas aqui ao canal Filosofia de Primeira, trazendo mais uma temática sobre essa pós-modernidade que temos refletido nessas últimas semanas, esses últimos 2 meses, praticamente, trazendo mais um tema muito pertinente a essa nossa era de pós-modernidade, a nova ordem macroeconômica global e o enfrentamento da fome. Vamos ao texto com vocês aqui, um pensamento, né? A economia não trata das coisas ou de objetos materiais tangíveis. Trata de homens e suas ações e propósito. Ludwig von Mises. A nova ordem macroeconômica global e o enfrentamento da fome. Quando falamos de uma ordem global econômica, estamos trazendo em seu bojo principal o capitalismo e a revolução industrial, sendo esse sistema monetário e econômico tendo suas fases junto ao desenvolvimento industrial, sendo a primeira fase do capitalismo entre o século XV e XVII, marcados pelo forte comércio e as grandes navegações, o surgimento da classe burguesa e a ruptura com o feudalismo. A segunda fase do capitalismo entre os séculos XVIII e XIX, marcada pela industrialização e o crescimento urbano das cidades. Em conjunto com o advento da primeira Revolução Industrial, onde surge o cenário fabril, a mecanização das manufaturas para fins de produção e lucro, de 1750 a 1850. A terceira fase do capitalismo, já no século XX, é chamado financeiro, onde o cenário é marcado pelos fortes sistemas bancários, trazendo a interlocução do lucro entre o comércio e a nova indústria pujante na Europa. Esse período marcado pela segunda fase da Revolução Industrial, de 1850 a 1950, marcada pelo crescimento dos meios de transporte, rodovia e as novas descobertas científicas, eventos e expansão dos meios de comunicação, rádio, jornal e cinema. Quando estamos falando, já indo mais para a metade, chamada Terceira Revolução Industrial, a partir de 1950, marcada pelo período de pós-guerra, polarização do mundo em capitalistas, Estados Unidos, e socialista, União Soviética. A conquista do espaço pelo homem, a nova era digital, as novas revoluções sociais. A quarta fase do capitalismo informacional, essa qual estamos inseridos no século XXI, muito marcada pela tecnologia da informação, da chamada sociedade de rede e o apogeu da globalização social. As diferentes escolas econômicas debatendo os rumos da economia mundial, os liberais de Chicago, Milton Friedman, os liberais de Viena, Ludwig von Mises, com a teoria keynesiana de Cambridge, John Maynard Keynes, quase todos no século XX, é evidente que as consequências das grandes transformações econômicas e tecnológicas trouxeram mazelas sociais, processo de pauperização sobre as massas, onde o lucro acaba em poucas mãos. Um dos grandes impactos da fome é o fato que essa preocupação já vinha com certeza malthusiana do crescimento populacional com o espaço de produção alimentícia disponível. A FAO e a Unicef, que são agências ligadas à ONU, vem fazendo grandes alertas sobre o cenário mundial, onde a escassez do recurso natural e financeiro faz milhões de pessoas morrerem de subnutrição e fome. Devido a altos índices de crescimento e concentração populacional, essa nova ordem econômica e seus impactos precisam ser pensados e debatidos a miúde por todos. Os envolvidos nessas questões pertinentes, governo e sociedade precisam criar novas formas de enfrentamento aos impactos sociais e econômicos futuros. Então, gente, qual que é o grande adentro dessa questão da nova ordem econômica global ao enfrentamento da fome? É que, sendo o sistema capitalista capaz de produzir riquezas a partir da produção e da escala
em escala industrial, bens e serviços, como é feito dentro aí de um cenário de monitoramento econômico feito pelos economistas, a gente falando aqui mais no economês, que embora produza milhões na mão de industriais, grandes corporações, holds e etc., ela gera milhões de miseráveis. Por quê? Existe uma diferença entre ser pobre e ser miserável. Pobre seria aquela ideia daqueles que não têm bens de consumo, por exemplo, nem, de forma de primeira linha, talvez não tenha um bom carro, não tenha uma boa geladeira, talvez tenha uma moto. Aqueles que têm até mesmo bens de consumo de forma bastante precárias. Diferente, mas esses, embora que tenha formas de bens de consumo precários, eles têm alimentação, podem se alimentar, não abundantemente, mas pelo menos necessário. Ao passo que os miseráveis eles não têm nem dinheiro para se alimentar, não têm acesso. A questão da fome não é quanto de miseráveis, de pobres possam surgir, mas a questão é quão difícil os mais vulneráveis ter acesso a essa alimentação, essa comida, né? A partir então dessas escolas, que vão trabalhando em questões mais econômicas, variáveis, políticas públicas, né? À medida que os governos vão se, se inteirando dessa realidade social que tem não só no Brasil, mas como no mundo, a partir de guerras, a partir de uma pandemia que acabamos de sair recentemente, há há um impacto econômico muito grande. Pessoas não acabam perdendo seus empregos, perdendo sua fonte de renda e se tornando miseráveis. Por isso que não pode falar de uma economia sem uma responsabilidade social, sem, um, uma, sem uma consciência de sustentabilidade sobre os recursos naturais, sobre a alimentação, sobre como abarcar toda essa questão, como dar alimento, como alimentar milhões de pessoas que não têm acesso à comida. Isso é feito muito por ONGs, por igrejas, e as políticas públicas de, por exemplo, de transferência de renda, como é feito na Europa, com a crise, por exemplo, da, da pandemia, ou até mesmo das políticas de transferência do Brasil, como Bolsa Família, são a realidade desse novo cenário econômico mundial, cujo a grande questão entra a questão da fome. Então, a princípio seria isso.